Um dos tipos de voo com drone que mais preocupa tanto aquele piloto que acabou de comprar o equipamento como aquele piloto muito mais experiente é justamente o momento que você vai fazer o seu primeiro voo de drone sobre a água. E esse é um assunto até meio que controverso, até porque a grande maioria esmagadora de todos os acidentes com drone acontecem justamente quando você está voando sobre a água. Por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, com 10 dicas bem úteis para que você possa fazer isso com toda segurança e certeza de que nada vai acontecer com o seu equipamento. Ele vai voltar direitinho para você. É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Marcão e aqui a gente sempre fala sobre audiovisual, drones e tecnologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com a galera, para sempre ficar por dentro de todas as novidades, dicas e macetes que eu procuro sempre trazer aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, eu trago um dos assuntos mais polêmicos e mais preocupantes para todo piloto de drone. Principalmente aquelas pessoas que estão começando e estão com receio ou algum medo de voar com seu equipamento sobre a água. E eu não tiro a tua razão não, porque a grande maioria dos acidentes com drone, a grande maioria esmagadora mesmo, acontece justamente quando a pessoa está voando com seu drone sobre a água. Talvez até seja um pouquinho de receio, de medo ou até de pânico de algumas pessoas que acaba atrapalhando realmente a pilotagem perfeita do drone nesse momento, no momento que você está voando sobre a água. Mas se você seguir sempre umas regrinhas básicas que eu vou dar para vocês a partir desse momento, vai ser praticamente impossível acontecer alguma coisa com seu equipamento em cima da água. A tua única preocupação vai ser captar aquelas imagens lindíssimas que um voo sobre a água é capaz de fazer. E eu não posso deixar de mencionar e agradecer demais a FlyPro, que é parceira oficial aqui do canal e que sempre se preocupa em orientar não só os seus próprios clientes, mas todo piloto de drone, para que todos nós façamos os nossos voos de maneira segura e consciente. Decole em uma área segura. A primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça quando você vai fazer um voo sobre a água é se preocupar de onde o teu drone vai partir. Onde você vai colocar o seu drone antes dele levantar voo para que ele possa marcar o home point de maneira segura. Uma grande parte dos acidentes com drone em cima da água aconteceu justamente porque a pessoa acabou subindo o drone com a mão e sem perceber estava com o drone quase em cima da água. Ou seja, praticamente ele marcou o home point em cima da água, ou que seja em cima da beiradinha, em cima das ondas da praia, por exemplo. O que vai acontecer se o drone tiver que voltar, tiver uma emergência com o drone, ele tiver que voltar para o ponto de onde ele partiu? Ele vai pousar onde? Justamente em cima da água. E não pensa você não que isso não pode acontecer, porque você pode virar para mim e falar assim: Marcão, eu realmente levantei ele de cima da água porque eu já sou um piloto experiente, eu tenho o controle do meu drone. Quando ele estiver chegando, por exemplo, numa situação de emergência de return to home, eu vou parar o return to home e vou pegar meu drone. Só que se durante teu voo, sem querer, você deixar teu rádio cair da tua mão e ele quebrar, como que você vai controlar o seu drone? Ele vai voltar e vai cair em cima da água. Você ficou com prejuízo do controle e vai ficar com prejuízo do drone, justamente porque você não fez o home point dele fora da água, um pouco mais afastado da água. Então esse é o meu conselho. Pelo menos uns 10 metros da costa da água, seja da onda, seja da beira da represa, seja da piscina, pelo menos uns 10 metros de distância, você deixa para que ele marque o home point de maneira segura e longe da água. É claro que se for uma piscina, você não vai conseguir fazer esses 10 metros, mas aí pelo menos uns 3 ou 4 você deixa de distância. Quanto mais longe você conseguir definir o home point do teu drone no momento que você vai voar sobre a água, mais seguro é para você, mais seguro é para o seu equipamento e mais seguro é para o teu bolso. Calibre seu drone. Como eu sempre falo e repito sempre aqui no canal, não deixa de fazer a calibração do seu drone quando você chegar no local de onde você vai voar, perto da água. Faz ali mesmo a calibração, sabe? Faz aquela dancinha. Faz no mínimo a calibração da bússola do seu drone antes de você decolar com ele. Quanto mais estável e quanto mais preciso for o teu voo em cima da água, mais seguro vai ser para você e muito mais tranquilo você vai ficar no momento que você estiver operando com o teu equipamento. O que vai te proporcionar muito menos chances de você ficar nervoso e acabar fazendo alguma besteira e acabar derrubando seu equipamento na água. Pode até parecer uma besteira para a grande maioria das pessoas, mas a calibração dele é fundamental. Se não fosse, não existia a possibilidade de ser feito isso, né? Decole com no mínimo 15 satélites.
segura a ansiedade, segura o coração, você já vai voar. Por mais que demore um pouquinho, espera, olha pelo aplicativo de DJI Fly, aqui nesse cantinho aqui que eu estou mostrando para vocês, olha aqui e espera pelo menos que ele capte de 12 a 15 satélites no mínimo antes de você voar sobre a água. São satélites que vão posicionar certinho o seu drone em cima da água, principalmente se você estiver voando numa área que tem várias ilhas, por exemplo. Tem muito lugar aí que se a gente ficar olhando só para a telinha e não se preocupar com o mapinha que está aqui no canto, você acaba se perdendo, é tudo muito parecido, você na verdade está em cima de água, você não está vendo nada, você não tem outro ponto de referência a não ser água. Então assim, quanto mais estável e quanto mais preciso tiver teu drone, mais seguro é para você. E esse é um dos melhores conselhos que eu vou te dar. Não decola antes de ter, no mínimo, de 12 a 15 satélites, no mínimo. Principalmente se o seu voo for sobre a água. Olhe o comportamento do drone. Drone calibrado e os satélites verificados. É hora de você voar. Antes de você jogar teu drone para cima da água de uma hora para outra, sobe com o teu drone aqui mesmo, nessa área segura que você definiu como home point. Observe o comportamento do drone, vê se ele não está balançando muito. Confere se ele está obedecendo os comandos do seu drone. Testa a câmera, vê se está tudo direitinho. Confere se realmente você colocou seu cartão de memória dentro do drone. Faz uma espécie de checklist geral do teu drone, olhando para ele. Deixa ele aí uns 30 segundos paradinho e fica observando ele para saber se ele não está tendo nenhum comportamento estranho. Você já conhece teu equipamento, você sabe do que ele é capaz e como é o comportamento dele. Então assim, conferiu, tá tudo certinho? Agora sim, vamos colocar ele para cima da água. Todos os drones, principalmente esses aqui da linha DJI, tem esses sensores aqui embaixo, que tem os sensores de posicionamento do drone, os conhecidos Vision Position. Esses são tal sensores que a grande maioria das pessoas falava antigamente que você tinha que desligar antes de voar com seu drone sobre a água. Só que hoje, com esses novos drones da linha DJI e que rodam embaixo do aplicativo DJI Fly, você desligar esses sensores de baixo não é mais possível não. E se você não sabe para que servem esses sensores e como que eles funcionam, isso aqui trabalha em conjunto com todos os outros sensores e a bússola do teu drone, para ajudar no posicionamento do teu drone em relação ao solo. Até uma determinada altura, quem determina a posição exata do drone não é o satélite não, é esses sensores, os Vision Position, eles que são responsáveis por isso. Tanto é que se você estiver voando com o seu drone e colocar a mão embaixo do teu drone, você pode ver que ele não vai descer, ele vai simplesmente subir. E é isso que pode acontecer se você estiver voando com o drone muito perto da água. A onda que vem, se ele conseguir captar a onda, claro, né? Vai fazer com que ele suba e desça. Esse movimento da água vai fazer ele subir e descer até o momento que ele vai acabar se perdendo e vai realmente acabar caindo. Então meu conselho, como eu já falei aqui no canal, voa com o teu drone em cima da água, perfeito, mas voa pelo menos a 5 metros de altura do nível da água. Ah, Marcão, mas 5 metros é muito. Nossa, eu posso chegar bem mais perto da água. Tá bom, só que se você estiver numa praia e o teu drone estiver lá no fundo, você não está vendo a altura das ondas. Pode ser que realmente haja uma onda com mais de 5 metros e que vai acabar engolindo o teu equipamento. É melhor você pecar pelo excesso do que contar com a sorte com essas ondas. Use o recurso de zoom do drone. Todos os novos drones da linha DJI, eles possuem um certo zoom no drone. Então isso pode ser usado perfeitamente quando você está fazendo um voo sobre a água. Você vai deixar ele a 5 metros da água e o próprio zoom vai fazer com que você faça imagens como se você estivesse a meio metro da água. Ah, Marcão, mas eu vou perder um pouco de qualidade com relação a isso. A grande maioria das pessoas que se preocupam em fazer esse tipo de imagem está fazendo uma postagem aqui para o YouTube. E 99% das pessoas que assistem o YouTube estão assistindo hoje pelo celular. Mas mesmo quem estiver assistindo numa TV 4K, consegue assistir perfeitamente uma imagem filmada com o zoom digital disponível nos nossos drones. Então assim, usa e abusa do recurso do zoom. Voa sobre a água, mas voa com segurança a pelo menos 5 metros de altura da água, usando o recurso do zoom do drone. Uma das coisas mais legais que você faz sobre a água é seguir um barco, é seguir uma lancha, um jet ski. Isso é bem legal, não é mesmo?
E se a gente pega um drone como esse aqui, o Air 2S, por exemplo, que faz automaticamente o traqueamento, ou seja, ele faz o segmento das pessoas e objetos, fica bem mais legal e muito mais fácil a gente usar esse recurso aqui em cima da água. Só que é claro, a gente tem que realmente tomar cuidado e ficar sempre de olho. Mas se o drone estiver muito longe, eu vou dar uma dica para vocês que vai ajudar bastante a precisão desse recurso de segmento dos nossos drones. É só você clicar no aplicativo DJI Fly e aqui nos 3 pontinhos no canto superior direito ir até a aba Controle e habilitar essa opção aqui, Escaneamento do alvo. Essa opção aqui, ela não está disponível para todos os drones. Apenas os drones que têm essa função ativa, como por exemplo o Air 2 ou o Air 2S. Quando essa opção está ativa, fica muito mais fácil para o drone localizar esses alvos que estão se movendo. Ele vai inclusive marcar na tela para você ver aqui onde ele está seguindo, o que ele está seguindo. E você vai poder fazer um monitoramento desse segmento pela tela do seu celular. Sem contar que a chance do drone se perder com essa função ativada aqui é muito menor. Deixe isso aqui ativado quando você for fazer um escaneamento de alvo, quando você estiver fazendo o segmento de alguma coisa ou de alguma pessoa. Principalmente se você estiver fazendo isso sobre a água. Eu já expliquei aqui no canal que os novos drones da linha DJI, os drones que rodam embaixo do aplicativo DJI Fly, têm uma nova função no mesmo botão de retorno de home aqui. A função de pausa, de emergência, de pânico. Quando o teu drone está movimentando, quando ele está voando, seja qual for o movimento que ele estiver fazendo, se ele estiver usando, por exemplo, um Quick Shots, ou se ele estiver fazendo um segmento de alguma coisa, ou se simplesmente ele estiver parado e der uma doida nele, você pode simplesmente dar um toquezinho nesse botão de pausa aqui, que na hora, tudo que estiver sendo executado aqui pelo teu drone vai ser parado, vai ser paralisado, ele vai entrar em pânico. E eu não posso deixar de falar para vocês aqui uma coisa. A grande maioria das pessoas não está simplesmente dando um toquezinho nesse botão. Ela está apertando e segurando e fazendo com que um drone volte para casa, ative a função de Return to Home. Então presta atenção, é o mesmo botão. Se você apertar e segurar, você vai ativar a função de Return to Home. O teu drone vai voltar para casa. Mas se você só der um toque nele assim, bem rápido, é a função de pausa que vai ser ativada. E o teu drone vai ficar paradinho ali, só esperando as tuas instruções do que ele deve fazer depois dessa pausa. A nona dica que eu tenho que dar para vocês aqui é bem importante mesmo. Quando a gente está voando sobre a água, a gente acaba se empolgando. Se a gente acha uma ilha, a gente chega até aquela ilha, a gente vai, começa a voar em volta da ilha e acaba não vendo o tempo passar. E uma das últimas coisas que a gente acaba olhando para a tela do nosso celular é o status da bateria do drone. Como que ela tá? Ah, Marcão, mas eu não preciso me preocupar com isso, o drone vai voltar sozinho. Vai, mas não custa nada você ficar de olho. Não abusa não deixa ele chegar nas últimas até você. Lembra que você tem 50% de bateria para ir e mais 50% para voltar. Mas considere o seguinte, como que está o vento? Se você tiver com o vento contrário a você, esses 50% não vão ser suficientes para chegar até você. Então assim, não existe uma regra, não adianta você me perguntar, poxa Marcão, quanto que eu devo voar? Não, vai a seu critério. Voa normalmente até uns 40, 45% de ida e deixa 60% para você voltar. É muito mais seguro para você e para o seu equipamento você voltar com muito mais carga de bateria do que você ir com essa carga. E esse sim, também é um dos maiores motivos de quedas de drone em cima da água. A bateria dele não consegue chegar até você, você abusou um pouquinho demais. Então faz assim, vai, usa até 40% e 60% para voltar. Considera vento, considera tudo. Se não o mais, esse é um dos mais importantes itens que devem ser observados quando você voa sobre a água. Se depois desses 9 conselhos que eu te dei aqui, você ainda estiver inseguro de voar com seu drone sobre a água, segue esse meu 10º conselho. Não voa. O medo, o receio, o nervosismo são uma das coisas que mais atrapalham você a hora que você está fazendo um voo sobre a água. E é justamente esse medo, esse receio, que vão acabar permitindo com que você mesmo faça qualquer tipo de besteira com o seu drone. Eu já vi, por exemplo, gente acabar perdendo o drone porque sem perceber acabou indo para longe e descendo com o drone e não percebeu. O toque foi tão sutil no controle que o drone acabou obedecendo gradativamente e acabou caindo na água. Então assim, não tá seguro, tá nervoso, tá com medo? Não faça esse voo. O melhor voo que você vai fazer em toda a sua vida é quando você estiver seguro, consciente e tranquilo.
Mais ou menos como dirigir um carro. Quanto mais tranquilo você tá, melhor você vai pilotar. Bom, como você viu aqui, não é nenhum bicho de 7 cabeças você voar com seu drone sobre a água. É só você ficar mais atento para uns pequenos detalhezinhos como esse que eu passei para vocês aqui agora e ficar extremamente calmo. Um voo sobre a água é um voo como qualquer outro. Não tem nada de especial ou de diferente nele não. Você só precisa se concentrar no seu voo, ficar tranquilo e curtir o seu momento. Esse momento é seu e do teu drone, de mais ninguém. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem um drone e tem pânico de voar sobre a água. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, você já sabe, eu tenho um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza? Fui!